Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jamila Vieira, né? Mais conhecida como Mila Vieira, e o testemunho do meu pai, nessa última semana, ele viralizou na internet. E como o vídeo está acelerado, porque eu tive que colocar numa plataforma e como ele era muito grande, eu tive que acelerar para poder caber, eu tô fazendo esse vídeo aqui pro YouTube para deixar registrado o meu testemunho aqui. Caso alguém queira baixar, compartilhar, ele vai ficar disponível aqui, tá bom? Eu gosto de começar dizendo que o meu pai, ele era salvo em Jesus, ele se converteu em 1994 ou 96, nesse tempo, eu não lembro bem, eu era muito pequena, mas foi nesse tempo aí. Ele se batizou junto com a minha mãe e ambos aceitaram Jesus. Depois de uma enfermidade que eu tive, a doença que eu tive fez com que os meus pais viessem a aceitar Jesus, mas isso é um testemunho para uma outra hora. Bom, meu pai era um cara que ele tinha o hábito de orar muito. Ele orava 2, 3, 4 horas, se tu deixasse, ele estava orando. Ele, como eu chamava ele, eu dizia, pai, tu é um orador de primeira, e realmente ele era. Meu pai, ele sempre dizia para nós que ele sabia reconhecer a voz de Deus. Eu sei quando Deus é que fala comigo, eu reconheço a voz de Deus. Isso ele sempre falou. Bom, meu pai morava no extremo sul do Brasil e eu moro em Salvador do Sul, que é parte do Vale do Caí. Bom, meu pai estava muito longe, já está com seus 72 anos, meus irmãos também moram aqui perto aqui, numa cidade ao lado, e eu resolvi trazer meu pai para morar conosco, mas a condição do meu pai para morar conosco é que ele morasse na casa dele e não na minha casa, porque como um bom gaúcho velho, ele tinha o seu hábito de acordar de madrugada, fazer seu chimarrão, ficar ali escutando os seus louvores, né? Aquela coisa bem de vovô gaúcho, sabe? Quem é gaúcho vai me entender. Bom, então a gente conseguiu uma casa para ele num bairro próximo à minha e trouxemos ele para morar aqui, né? Ele vinha aqui em casa todos os dias, literalmente. Ele vinha em torno das 7 horas da manhã e ele ia embora 6, 7 horas, às vezes 8 da noite. Qual era a nossa rotina quando o pai vinha aqui? Bom, ele vinha, ele trazia essa Bíblia que tá aqui, que agora eu vou mostrar para vocês. E ele sempre marcava ela com essas fitinhas aqui e na passagem que ele leu antes de dormir, pra gente meditar em cima dessa palavra e conversar um pouco mais, né? E a gente tomava café e a gente fazia isso enquanto tomava café. Bom, nos últimos dias, o meu pai, ele vinha falando umas coisas meio estranhas, né? Pra quem não conhece. Ele vinha dizendo que Jesus tinha visitado ele, só que teve duas situações, que são as que eu comento no testemunho mesmo e as que eu vou relatar a vocês aqui, que foram as que mais me marcaram, tá? O pai chegou e disse pra mim assim, nega, que ele me chamava assim, né? Essa noite eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi o fulano, que é o pastor que batizou ele, puxando com o rodo debaixo da minha cama água. Muita água. E em determinado momento ele olhava para mim e dizia, Jesus mandou te dizer que vai vir te buscar. E ele me disse isso todo preocupado. E eu achei que fosse coisa da cabeça dele, daqui a pouco coisa da idade, ou daqui a pouco ele se emocionou, né? Às vezes a gente fica com alguma coisa no subconsciente e sonha sobre aquilo ali. Eu digo, ele deve estar com saudade da mãe, eu vou tentar, né, mudar, porque a minha mãe faleceu em 2013 e meu pai e ela eram muito apegados, assim, então ele sentiu muito a falta dela, né, como todos nós, mas eram 36 anos de casado, então, né, deu pra sentir, assim. E aí a gente tentou conversar e ele disse, não, eu tô me preparando porque o Senhor, ele vem me buscar, ele dizia. E aí ele disse isso esse dia. Meu marido tentou desconversar, não, daqui a pouco assim, não, eu conheço a voz de Deus, ele disse. No domingo, que foi o último domingo que eu vi meu pai, foi o último dia que eu vi meu pai com vida, ele chegou aqui em torno de umas 9 horas da manhã, mais tarde do que o habitual, e o meu marido estava discipulando o rapaz, né?
ali embaixo, ali na sala ali. E ele chegou e disse, bem triste, ele estava muito triste, muito choroso, assim, sabe? Sentimental. E meu pai não era um cara assim, meu pai era um cara durão, assim, sabe? Meu pai era assim. Menos com os netos ele era molengão mesmo. E aí ele pegou e começou a contar pro Tiago que ele estava orando e a voz do Senhor ecoou dentro do quarto. E Deus falou para ele que era para ele preparar o altar, que o Senhor estava vindo buscar ele nos próximos dias. Bom, ele chegou muito tristonho aqui, porque ele dizia que tudo que ele almejava era o céu, mas que ele tinha uma tristeza de ter que deixar os netinhos dele para trás, porque ele era muito apegado às crianças mesmo. Eu tenho 3 filhos, né? E ele praticamente me ajudou a cuidar dos guris quando os guris eram bem pequenininhos, né? E tudo mais. Bom, aí ele subiu aqui pro ateliê comigo, se sentou aqui do meu lado. E ele começou a olhar aqui para essa janela que tá na minha frente, longe assim, até tem uma foto dele que eu tirei, dele olhando assim, que tá lá no meu Instagram. E ele dizia, nega, hoje é o último dia que eu venho aqui. Eu disse, pai, que é isso que tu tá falando? Jesus falou que vai me levar. E eu sei quando é a voz de Deus que fala comigo. E aquela voz entrou no quarto e ele me contou e tal. E aí naquele dia ele se despediu dos meus filhos. Ele na hora do almoço disse assim para minha filha de 8 anos, filhinha do vô, que ele chamava ela assim. Tu perdoa o vô? Ele perguntou 2 vezes para ela. E ela disse, como assim, vô? Perdoa o vô do quê? É que o vô não vai estar aqui contigo para dançar a tua valsa dos 15 anos contigo. E ela olhou, entendeu, né? Dentro do que ela entende, digamos assim. E disse, tá bom, vô. Falou assim, né? E aí ele almoçou com nós e tal. E eu digo assim, papai, tu vai ficar aí um pouco, né? Vou, então vou me deitar um pouquinho, que eu tava bem cansado. Aí me deitei um pouquinho, daqui a pouco ele foi ali no quarto assim, nega, tô indo, tá? Já vou. Eram umas 4 horas da tarde. E aí ele foi embora. Na segunda-feira, choveu muito, desabou o mundo aqui. Só que aqui é um lugar que chove bem. Aqui na cidade que eu moro, ele chove muito e fica bem nublado, muita cerração, assim. Então eu disse, tá frio. Ele não vai sair de casa com esse tempo, né? Mas como sempre de noite, sempre, todos os dias, eu sempre mandava comida a mais, assim, para ele jantar e para ele almoçar no outro dia, mais alguma coisinha, o bolo, o pão que eu faço e tal, para que caso estivesse chovendo ou muito frio e ele não quisesse sair de casa naquele dia, ele já tinha tudo pronto, ele não precisava fazer nada, tá? E aí ele pegou e eu disse, não, ele não vai vir, porque a segunda tá chovendo, ele levou umas coisinhas, ele não vai precisar vir. Vou fazer assim, se ele não vier amanhã, que seria na terça, foi o dia que ele faleceu, eu vou pedir pro Tiago levar um almoço ali para ele. Que aí o meu marido vem almoçar e aí já ia levar. Como ele havia se queixado uns dias antes que ele estava se sentindo com as pernas meio enfraquecidas, o Tiago, na vinda do serviço, comprou uma vitamina para levar junto. Aí eu preparei um almoço que ele gostava, lembro como se fosse hoje, fiz um almoço que ele gostava. Massa com carne moída, arrozinho novo, feijãozinho novo e uma polenta bem molinha com molho. E ainda fiz um bolo de milho, porque ele amava aquele meus bolo de milho. Bem quentinho assim. Botei tudo dentro dos potinhos, tudo certinho. Aí o Tiago foi lá e levou para ele e ainda combinou com ele. Seu João, amanhã, que seria na quarta, dia 1º, eu venho buscar o senhor, porque vai estar chovendo, e o senhor vai lá para casa e passa o feriado todo com nós lá. Tudo certo. Aí vem a parte mais complicada agora. Chegou umas 6 horas da tarde, os vizinhos disseram que ele estava na rua, rindo ali, conversando com os vizinhos, como sempre ele fazia. Só que nesses últimos dias, isso eu acabei não botando no testemunho lá das outras plataformas, mas eu vou abrir aqui. Nas últimas semanas dele, ele vinha falando muito de Jesus para os vizinhos, porque como ele tinha se mudado para essa casa em fevereiro, ele vinha falando muito de Jesus, muito de Jesus para os vizinhos, e os vizinhos diziam, que bobagem, Jesus não vai voltar. Não, Jesus vai voltar, ele falava. Vocês têm que dar ouvido às escrituras, o Senhor está falando que vai voltar. Eu não sei o que Deus vinha conversando com ele. Porque no dia que ele veio aqui no domingo, ele disse que haviam coisas que o Senhor não quisera que ele contasse para nós. Ele só disse que Deus havia dito que iria buscá-lo. Mas o resto ele não quis contar. Então vai ser um mistério que só vai ser revelado, talvez, quem saiba na eternidade. Eu não sei.
Bom, e os vizinhos riam dele e tal. Mas ele estava sempre ali, ele sempre foi um cara muito legal com os vizinhos, muito de conversar. Meu pai era aquele cara, sabe? E aí ele foi dormir. Meu pai tinha o hábito de dormir 7, 7h30 da noite no máximo. Porque ele acordava 4h30, geralmente. E ele sempre, como eu disse, ele lia a Bíblia dele e deixava marcado com as fitinhas. Porque daí, quando ele vinha aqui em casa, ele trazia pra gente estudar sobre aquela passagem que Deus deu a ele na noite. E 8h30 da noite, a casa dele desmoronou. E aí uma vizinha me ligou 8h55, eu tava no banheiro escovando meus dentes, eu nunca mais vou esquecer essa cena na minha vida. E ela disse, Mila, a casa do teu pai desmoronou e ele foi soterrado e a gente ouviu os gritos. Quando ela disse a gente ouviu os gritos, ela não me disse que mais gente tinha sido soterrada. Ela me disse que meu pai tinha sido soterrado. Eu digo, meu Deus, imagina, meu pai foi soterrado, desesperado, gritando, e eu não pude fazer nada. Meu Jesus amado. Bom, e aí, eu fiquei naquele desespero. Falei pro Thiago já estava dormindo, se levantou e foi. Eu fiquei arrumando as crianças para achar um lugar para deixar elas, aí a minha amiga ficou com elas, depois na sequência eu já fui para lá também. Gente, quando eu vi aquela casa do meu pai, ela tinha amassado, que nem uma lata. Uma casa assim, ela ficou assim, amassou toda ela, sabe? E aquela casa toda assim, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Meu pai morreu soterrado, gritando por socorro, e sabe, era isso que eu pensava. Só que aí ficou aquele auê, o rapaz do lado também tinha sido soterrado, eles estavam retirando o filho dele com vida, depois o pai morreu na sequência, uma coisa muito triste ali, os bombeiros ali, chovia muito, o pessoal foi embora e ficamos eu, meu marido, os meus 2 irmãos. E nós ficamos ali olhando para aquela cena terrível que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Os bombeiros tirando outro rapaz, meu pai ali e nós em desespero. Foi quando aquela voz ecoou dentro de mim assim e disse, ele morreu dormindo. Antes que a casa caísse, eu tirei a vida dele para que ele não sofresse. E eu disse, eu tô ficando louca agora. Agora deu pra ficar louca. Fiquei pensando, né? Só que, gente, assim, outra coisa que eu não falei no vídeo anterior, mas ali naquele ambiente que a gente tava, tinha algo de espiritual muito forte naquele ambiente, muito. Vocês não têm ideia. Eu e meu irmão sentimos isso, foi uma coisa muito forte. E eu disse, Deus, se for o Senhor que está falando comigo, que o Senhor me confirme isso, que algum bombeiro ou policial, brigadiano que a gente chama aqui, né? Diga que ele tá dormindo tapadinho. Que ele morreu dormindo tapadinho, assim, que acharam ele assim, para mim entender que o Senhor levou. E aí, às 4h da manhã, um frio, uma chuva. Meu marido já tava cansado, porque ele trabalhou o dia todo, né, antes. E aí eu disse, não, vamos em casa, tu tira um sono, eu vou fazer um café, porque os guris estavam lá, ficaram lá, meus irmãos. Porque parou as buscas, 4h30 da manhã parou as buscas, entendeu? Tava chovendo muito, não tinha como entrar lá. E a gente sabe que num desmoronamento é só por milagre de Deus alguém sobreviver, ainda mais no estado que estava a casa do meu pai. Bom, vim em casa e antes da gente tentar, porque eu tentei deitar pra dormir e não consegui, né? Eu disse pro meu marido assim, amor, eu quero que Deus me confirme o que ele falou comigo lá. Se for o Senhor que falou comigo mesmo, eu quero que o Senhor me confirme. Aí eu voltei pra lá às 7h da manhã. Quando eu cheguei às 7h da manhã lá, continuava tentando tirar, entrou máquina para tirar e não conseguiam e tal. E aí lá perto das 9, eram 9h já, 9 uns 2 minutos por aí, chegou um brigadiano e disse, policial no caso, a gente encontrou ele tapadinho, como se estivesse dormindo. Ali naquele momento as minhas pernas elas se afrouxaram e eu entendi que era Deus que estava falando comigo. Bom, os animais do meu pai morreram todos. Meu pai tinha 2 cães e 3 gatinhos e não sobreviveram. E a última coisa que meu pai me disse, que eu esqueci de falar anteriormente, é que se o Senhor levasse ele queria que Deus levasse os animais dele junto. Por quê? Porque ele sabia que ninguém mais cuidaria dos animais dele como ele. Meu pai tratava aqueles animais como filhos, vocês não têm ideia. Eu tenho animais aqui, eu também tenho gatos, cachorro,
Mas o meu pai, ele tinha um apego por aqueles animais, assim, sabe? Eram os companheiros dele. E os animaizinhos também estavam mortos. E aquilo me impactou bastante, porque eu era quem conversava com meu pai. Era comigo que ele desabafava. Então eu sei de tudo isso. E aí quando a gente chegou lá no IML à noite, porque aí eles vêm, removem pro IML, e depois tu tem que reconhecer o corpo, né, em caso de tragédia. Aí eu cheguei lá, tava eu, meu marido e o rapaz que também perdeu o pai, vizinho do lado. E o... como é que é o nome do médico? O legista. Ele olhou pra mim e disse: tu é a filha do seu João? Eu digo sim. Ele disse: olha, com uma cara bem assim, espanto talvez, sabe? Eu não sei definir, mas ele tava com uma cara estranha. Ele disse: o teu pai tava com o pulmão limpo e as vias aéreas limpinhas. E ele me disse isso 3 vezes. E eu fiquei olhando pra cara dele sem entender nada também. Só que ali Deus confirmou mais uma vez pra mim. E agora vem um detalhe do desmoronamento que eu preciso contar. Era uma casa de tijolo, né? Material assim. Não era de madeira. A de madeira do lado voou e só não foi parar no meio da rua porque o caminhão do vizinho e a caminhonete seguraram a casa, porque a casa voou, mas ele conseguiu ser resgatado com vida, graças a Deus. E aí eu fiquei muito impactado com isso aí, isso já mexeu bastante comigo. Só que as paredes da casa não caíram em cima do meu pai. Eu não sei o nome da... não é viga, né? Eu não sei o nome. Viga é aquilo que bota no chão. Essas madeiras que segura o forro. Essa madeira caiu e pelo jeito dos machucados dele, porque ele estava com um machucado aqui, que era superficial, o médico disse, legista, que não era traumatismo craniano, não era nada, nada. Era como se a madeira, claro, tivesse caído e aí, claro, fez um hematoma aqui. Então ela caiu assim, então ele estava com a orelha aqui, machucada, com a testa e quebrou 2 costelas, tá? Mas não havia resquício de nada nos pulmões. E o legista disse que se ele tivesse sido soterrado, por que ele achou estranho? Porque em caso de soterramento, teria terra. Aí ele disse para o menino que estava do meu lado, que era o filho do meu vizinho, do vizinho do meu pai, olha, no pulmão do teu pai nós achamos barro. Gente, vocês têm noção disso? E o pai dele estava vivo, até tirarem o irmão dele. Quando tiraram o irmão dele, o pai dele faleceu. Foi uma cena terrível aquilo ali. E eu estava lá, eu vi. Então, assim, ó, não caiu a casa toda em cima dele ao ponto que não conseguissem resgatar o corpo dele. Mas eu creio que o Senhor permitiu que pudessem ver que ele estava deitado e estava coberto ainda, entendeu? Porque era uma resposta que eu estava pedindo. E depois a gente descobriu que quem estava gritando pedindo socorro era o vizinho da casa ao lado, que esse não morreu, que ele sobreviveu. Era ele que estava pedindo socorro. Então, assim, o cuidado, como Deus cuidou, foi grande para mim. Muito grande. Aí eu só não tinha como achar nada, porque a casa, né? Aí eu falei com os vizinhos lá, eu disse, por favor, gente, se vocês acharem a Bíblia do meu pai, para mim tem um valor sentimental muito significativo, é grande. Porque era a Bíblia que nós estudávamos juntos, eu e ele, todos os dias. E então, acharam a Bíblia. Segunda-feira passada. E aí, como eu disse para vocês, o meu pai sempre deixava marcado aonde ele leu por último. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Esta aqui tá a Bíblia, tá? Vocês estão vendo, tá toda suja, ó. Tá toda... Era uma Bíblia nova, gente. Eu acho que aqui dá pra ver que tá mais detonada, ó. Tá? Barro ainda. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui é Jeremias 47. Essa foi a última palavra que o meu pai leu antes de partir com o Senhor. E eu quero ler ela contigo agora. E diz assim: assim diz o Senhor, eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrentes transbordantes, inundarão a terra e sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. As pessoas gritarão por socorro e todos os moradores da terra
se lamentarão. Quando eu li isso, eu fiquei impactada, porque eu fiquei em choque. Eu não sei, foi algo muito forte, assim, eu entendo, é muito diferente de tu ouvir, porque eu cresci na igreja, então a gente sempre ouve Deus ele fala, Deus ele se manifesta, e é lindo, e a gente vê alguns moveres, mas quando Deus entra em algo tão profundo conosco, de uma forma tão sobrenatural, que não cabe no nosso pequenino entendimento, é assombroso, eu posso dizer. Então, assim, tudo isso que eu estou relatando para vocês é verdade. E por que eu estou contando esse testemunho para as pessoas? Para as pessoas entenderem que os dias que nós estamos vivendo são dias maus. E que Jesus, ele está às portas. E que aquilo que você ouviu a vida inteira, de repente, dentro da igreja, Jesus vai voltar, ele já está voltando. Para alguns, Jesus está voltando hoje, pode voltar daqui a 15 minutos. A gente não sabe quando Jesus vai voltar para nós. E nós devemos estar prontos. E esse testemunho do meu pai, ele me ensina que eu devo conhecer a voz de Deus, ao ponto de dizer, eu sei quando é Deus que fala comigo. Me trouxe muito amadurecimento espiritual, essa experiência que eu passei. Foi assustadora, foi tenebrosa também, eu não posso dizer que não foi, porque nunca se espera. E aí algumas pessoas estão dizendo assim, tu não tá chorando, gente, eu não preciso vir aqui chorando para mostrar para vocês que a saudade vai ficar pro resto da minha vida, assim como a saudade da minha mãe e de tantos outros queridos que já partiram. A saudade vai ficar, mas aquela dor eu não tenho, porque eu sei que o Senhor Jesus levou meu pai. E o meu pai, como servo, foi para um ótimo lugar. E eu glorifico a Deus por ter convivido com meu pai durante 36 anos. E muitas coisas eu aprendi. Não só acerca da vida, mas principalmente sobre as coisas do Senhor. E se você que está ouvindo esse vídeo agora está afastado dos caminhos do Senhor, por qualquer motivo que for, deixa eu te dizer que nenhum motivo é forte o suficiente para ser mais importante que a tua salvação. Jesus ele está dando uma última chance para todos nós nos voltarmos a Ele. Vamos nos santificar mais, vamos buscar mais, porque nós não sabemos quando vai ser o nosso último dia. E às vezes, eu volto a dizer, a gente fica tão envolvido com o nosso cotidiano, com as coisas comuns que acontecem no dia a dia, a gente se esquece que a preferência de tudo é o Senhor. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ao acordar e ao dormir. Ao acordar tem que ser a primeira pessoa com quem nós falamos, e ao dormir tem que ser a última pessoa com quem falamos. Ele tem que estar no nosso pensamento, nas nossas ações e atitudes todos os dias. Nós devemos ter intimidade com o Pai, porque Jesus está voltando, queridos. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, volte. Os dias são maus e os dias são difíceis. E a nossa esperança está em Deus. Se nós não estivermos com Deus, nós não aguentaremos passar por tudo isso. Hoje é dia 13 de maio de 2024 e ainda está chovendo aqui no Rio Grande do Sul. Vocês têm noção de quão isso vai ser impactante para a população? Muitos já perderam a vida. Outros tantos, infelizmente, ainda perderão se essa chuva não baixar. Ore por nós, ore pelo Rio Grande do Sul. Mas se volte a Cristo. Se agarre com Ele desesperadamente, porque Ele é a única fonte de sobrevivência que nós temos na nossa existência toda. Esse é o testemunho que eu quero compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a todos.